Fala, torcedor tricolor, rapaziada, tivemos um dia aí, uma quarta-feira bastante agitada no São Paulo, né, rapaziada? O dia começou com a polícia, né, indo pegar documentos lá no Morumbi, né, e indo na casa, né, das pessoas envolvidas para, né, tentar descobrir alguma coisa em relação a todo aquele escândalo dos camarotes que foram dos áudios divulgados, né, pela imprensa, né, no final de dezembro, que abriu o leque, né, dos escândalos, né, e dos esquemas envolvendo dirigentes do São Paulo. E ontem, né, na manhã de quarta-feira, foi feita uma operação da polícia que deixou claro, né, que o delegado responsável pelas investigações deixou claro que o Morumbi estava sendo usado como uma máquina caça-níquel nessa de hoje, que já estão completamente encerradas, foram muito bem sucedidas. Nós já conseguimos fazer uma primeira avaliação e tomamos pé de coisas que, obviamente, confirmam o que nós já sabíamos, que o esquema de arrecadação em prejuízo do São Paulo Futebol Clube abrange um período de tempo muito maior e muito mais pessoas do que inicialmente a gente supunha estarem envolvidas nesse esquema. Em resumo, o estádio do Morumbi foi transformado numa gigantesca máquina de caça-níqueis. Essas máquinas de caça-níquel que você vai jogando dinheiro e a pessoa que aposta só perde, nunca ganha, só quem ganha dinheiro é o dono da máquina? Pois é, rapaziada, né? E nesse caso, o dono da máquina poderia ser aí, né, o presidente Júlio Casares, que só estava ganhando dinheiro, e o maior prejudicado era quem? O São Paulo Futebol Clube. Pois é, rapaziada. E além, né, dessas investigações, o presidente Júlio Casares, no final da tarde, né, emitiu a sua carta de renúncia, como você está vendo aí do lado aí, né, nas suas redes sociais, né, dizendo claramente aí de que é São Paulino desde criança e que armaram contra ele, né, por causa de interesses políticos, aquela coisa toda, e acabou se vitimizando na sua declaração, onde ele literalmente esquece que a administração dele, feita no São Paulo, foi justamente para detonar com o clube, né, no qual o grupo político que ele se aliou, que ele fez parte durante a sua gestão, porque ele já estava na segunda gestão dele. Na primeira gestão dele ele foi campeão paulista e na segunda gestão dele ele praticamente se reelegeu sem nenhuma oposição. Então ficou muito fácil para ele comandar o clube. E ele acabou politizando todas as áreas do clube, né, e colocando pessoas de sua confiança. Mas assim que ele caiu, o castelo de cartas ruiu, né, rapaziada? Assim que ele caiu, né, o castelo de cartas ruiu, porque na quinta-feira passada, né, na quinta-feira da semana passada, ocorreu, né, a votação, né, do conselho, né, que sacramentou o seu afastamento, e ele tinha aí 30 dias para fazer essas avaliações, os sócios tinham esses 30 dias para fazer essas avaliações, para que ele pudesse ter a oportunidade de votar, mas não foi isso de voltar, né, mas não foi isso que aconteceu. Ele emitiu a sua carta de renúncia porque ele viu que a situação começou a apertar, que a polícia estava começando a bater na porta, né? Pois é, rapaz, daqui a pouco é ele que está sendo, ele já está sendo investigado, outras pessoas envolvidas nesses esquemas corruptos dentro do São Paulo também estão sendo investigadas, e a quarta-feira foi bastante agitada no São Paulo. E depois, né, o diretor do Clube Social, Dedé, acabou também se despedindo do São Paulo, saindo pelas portas do fundo. Pois é, o que muita gente chegou a questionar, né, é do apoio incondicional do Dedé em relação ao Casares. Rapaziada, estava muito claro que todo mundo, né, já sabia, né, esses caras envolvidos com coisa errada. Eu ganhei, você ganhou, todo mundo ganhou. Douglas Schwartzman está fora do Brasil, ele não está no Brasil, sabe-se lá onde é que esse cara está, né? Então esse pessoal tem que ser expulso do São Paulo. Então parabéns à polícia, né, que o delegado não deixe que essas investigações caiam no esquecimento e que o presidente Arrim Assis possa cobrar, né, de forma responsável a polícia pelas investigações e pela solução dos casos. O Carlos Magno também acho que se despediu também no final da tarde, acabou saindo. Então assim, rapaziada, saiu todo mundo no mesmo balaio. Você puxou a carta, quando um cai, o resto vai junto. Foi o que eu falei aqui há vários dias, né? E, evidentemente, agora, né, o presidente Arrim Assis vai poder, quem sabe, trabalhar melhor,
né, para tentar ajustar algumas coisas do São Paulo, haja vista de que ele conseguiu aí acertar aí alguns vencimentos que estavam atrasados, e agora o São Paulo precisa, evidentemente, juntar os cacos, porque não vai ser fácil se reconstruir, e o São Paulo precisa focar as suas atenções no Campeonato Brasileiro, no primeiro turno, focar, porque não virar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro numa posição complicada, porque depois não dá para recuperar mais. Então é isso. Quarta-feira bastante agitada no São Paulo, o que bagunçou um pouco aí foi essa derrota que o São Paulo teve para a Portuguesa nesta quarta-feira, perdendo por 3-2, né? E essa derrota acabou aí deixando o final do dia do São Paulino muito triste, mas, né, tivemos boas notícias no início do dia, mas depois no final do dia acabamos aí perdendo para a Portuguesa, o que seria a obrigação do São Paulo vencer, não desmerecendo a Portuguesa, mas a gente acabou sendo derrotado, e vamos começar a quinta-feira, né, um pouco triste e sendo zoado pela rapaziada. Mas, enfim, rapaziada, isso que é importante, né? O castelo de cartas está caindo, a rapaziada está caindo, e eu espero que nos próximos dias a polícia possa descobrir, né, fortes indícios de que essas pessoas envolvidas, né, na situação do São Paulo possam serem punidas severamente pela lei, se for comprovado de fato que elas tiveram, né, envolvimento ilícito, né, em todas essas situações em que elas estão sendo acusadas. Beleza, rapaziada? Peço para vocês, né, se você gostou desse vídeo, para você curtir, comentar, compartilhar e seguir. Fechado? Tá, estamos chegando aí a 300 seguidores, vamos dar uma engajada no canal. Agradeço a cada um de vocês. E vamos em frente, né? Vamos São Paulo, né? Próximo jogo agora é contra o Palmeiras no sábado. Rapaz, 3-2 para Portuguesa. Não dá, né? Valeu, rapaziada. Um abraço. Curte, comenta, me segue e se inscreve no canal.